primeiro ano. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem, ainda melhor agora porque estou aqui gravando essa aula para vocês. Eu sou a professora Fabiana Vieira e hoje convido todos vocês a aprenderem um pouquinho mais de matemática junto comigo. Vamos juntos? Vamos lá! Vou falar para vocês hoje como medir alguns objetos. Mas antes, eu preciso falar para vocês que tenho aqui comigo uma verdadeira máquina de medir. Sabiam? Verdade! E sabiam que vocês também têm aí com vocês uma linda e maravilhosa máquina de medir? Não! A minha está aqui, bem aqui. Não estão vendo? Aqui, crianças, a minha máquina de medir é o meu próprio corpo e a sua é o seu. Às vezes, crianças, precisamos medir alguma coisa, mas não temos objetos como uma régua ou uma fita métrica, por exemplo. Podemos, então, usar a nossa própria máquina de medir, ou seja, o nosso corpo. Medimos com o nosso corpo usando, por exemplo, palmos, passos, pés e dedos. Essas medidas que eu acabei de falar para vocês são chamadas de não padronizadas. Por que elas são chamadas assim? Porque elas são diferentes, ou seja, elas variam de uma pessoa para outra. E sabem por que isso acontece? Por conta do tamanho das pessoas. Eu fiz aqui na minha casa para mostrar para vocês o seguinte: o contorno de 3 pés de pessoas que moram aqui na minha casa. Colei numa cartolina e vou mostrar para vocês observarem o quanto o tamanho dos pés dessas pessoas é diferente. Observem. Se eu, crianças, e essas outras 2 pessoas usarmos os nossos próprios pés para medirmos um tapete, por exemplo, eu encontrarei um número de pés. Já as outras 2 pessoas encontrarão outro número, simplesmente porque os nossos pés possuem tamanhos diferentes. Entenderam? Crianças, observem então o jeitinho certo de usarmos os pés para conseguirmos medir alguns objetos. Prestem atenção. Você precisará encostar o dedão de um pé no calcanhar do outro pé e repetir esse movimento a quantidade de vezes necessárias para medir o objeto, para chegar ao final do objeto. Aqui na minha casa, eu também fiz o seguinte: medi uma mesa utilizando os palmos e pedi também que outras 2 pessoas fizessem essa medição utilizando os seus palmos. Sabem o que aconteceu? Observem o resultado. A primeira pessoa precisou de 10 palmos para medir a mesa, a segunda de 8 e a terceira de 6 palmos. Vamos agora observar como eu usei os meus palmos para medir a mesa aqui da minha casa. Atenção! Para que você consiga medir um objeto usando os palmos, é preciso que você abra bem as suas mãos. Encoste o seu dedo mindinho, seu menor dedo, na extremidade do objeto, ou seja, no início do objeto, e vá com as mãos bem abertas, encostando sempre o dedinho de uma mão no dedinho da outra mão, até chegar lá no final do objeto. Podemos também, crianças, medir usando objetos como cabo de vassoura, palito e xícara. Resolvi usar a xícara aqui na minha casa para medir os ingredientes e preparar um delicioso bolo usando casca de bananas. Observem os ingredientes.
Todos os ingredientes dessa receita vão ao liquidificador. Começamos com uma xícara de leite, 3 ovos e uma xícara de açúcar. Logo em seguida, vocês precisarão colocar metade de uma xícara, ou seja, meia xícara de óleo, a casca bem lavadinha de uma banana. Aos pouquinhos, vocês adicionarão também 1,5 xícaras de farinha de trigo. É preciso que nesse momento, com cuidado e a ajuda de um responsável, você bata tudo isso no seu liquidificador, numa potência alta. Desligue o liquidificador da tomada e misture o fermento, 1 colher de sopa de fermento. Logo em seguida, começaremos a fazer a calda. Precisaremos de 2 bananas cortadas em rodela, meia xícara de água e 6 colheres de açúcar. Você precisará levar ao fogo, mexendo sempre com cuidado, até formar uma espécie de doce. Pegará então, nesse momento, uma forma, untará com manteiga e farinha de trigo. Colocará nessa forma o docinho de banana, por cima dele a mistura da massa e levará ao forno por cerca de 40 minutos. Alunos, vou mostrar para vocês o resultado da receita que eu já fiz aqui na minha casa. Observem, ficou muito saboroso, todo mundo por aqui aprovou. Hoje falei com vocês que o nosso próprio corpo pode sim funcionar como uma ótima máquina para medir. Mostrei para vocês que podemos medir usando palmos, pés, dedos e passos, por exemplo. Fiz aqui o contorno dos pés de 3 pessoas que moram aqui na minha casa e mostrei o quanto os nossos pés têm tamanhos diferentes. Mostrei ainda que quando nós medimos usando os nossos próprios palmos a mesa aqui da minha casa, nós 3 encontramos uma quantidade de palmos diferentes, simplesmente porque as nossas mãos possuem tamanhos diferentes. Mostrei ainda para vocês a receita de um delicioso bolo de casca de bananas, onde usei a xícara para medir alguns ingredientes. Está chegando a hora de terminar a nossa aula, mas antes de dar tchau, deixarei 2 desafios para vocês. O primeiro é que você e seu responsável coloquem a máquina de medir de vocês para funcionar. Como assim? Vocês escolherão 4 objetos aí da casa de vocês. Pode ser, por exemplo, porta, janela, mesa, tapete, cortina e tem muitas opções, não é verdade? Com a ajuda do seu responsável, você vai anotar em uma folha o nome desse objeto. Você utilizará o seu corpo, a sua máquina de medir, para fazer as suas medições e anotará o número de passos que usou, por exemplo. Depois, será a vez do seu responsável medir e anotar na mesma folha, bem pertinho de onde você anotou, o resultado que ele encontrou. Depois de feito isso, comparem os resultados que vocês encontraram. Muito provavelmente, esses resultados serão diferentes. O segundo desafio é que vocês façam a receita do bolo de banana, o bolo de casca de banana que eu ensinei aqui no vídeo hoje, aí na casa de vocês. Usem a xícara como medida e depois aproveitem essa delícia em família. Essa receita, sem dúvida, merece ser feita e experimentada, porque além de deliciosa e saudável, ainda usa um ingrediente que normalmente nós descartamos, jogamos fora, não é verdade? A casca da banana. Agora preciso ir embora, porque a próxima aula precisa começar. Foi muito bom estar aqui novamente com vocês. Continuem se cuidando. Um
beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!